Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um Ponto Ponto batido! Batido. Um Olha, dia Kleber, sincroniza. saiu hoje, ó. Ó, é pra você, Praticamente. pra mim saiu tudo. Ah, não tô acreditando, não. Vamos ver na gravação no YouTube ou no Spotify. Kleber, sem delongas, hoje a gente vai falar de síndrome de impostor, né, meu amigo? Eita, sim, Então, síndrome do impostor. então todo mundo sempre fala muito de síndrome de impostor, compartilha post bonito no LinkedIn, né? Faz aquele textão. Ô, Mas aí a pergunta fica, né? Quando, Kleber, foi a última vez que a gente, eu, você e nossos ouvintes aí, não esquecendo, comentem, curtam e compartilhem o nosso episódio. por favor. Os nossos ouvintes aí pensaram quando sentaram numa cadeira numa reunião ou abriram um Teams e falaram assim: é hoje que eles vão descobrir que eu não sei o que eu tô fazendo. Quem nunca pensou assim? Eu pensei já. Quando é que foi a última vez que você pensou? Você lembra, Kleber? Agora, antes de apertar o play aqui, de gravar, eu disse: Meu Deus, vamos gravar um negócio aqui. E eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas por incrível que pareça, aqui a gente é organizado, aqui tem pauta. Jax, você não sabia, mas que a gente não combina, a gente combina a pauta, mas não combina o que cada um vai falar, né? Você Exato. sabia que a síndrome do impostor surgiu num artigo científico lá de 1978, chamado de O Fenômeno do Impostor em trabalhadoras de alto desempenho. Tem um estudo original que focou em mulheres que trabalham e tinham um alto desempenho, e esse artigo estabeleceu a base de que o sucesso objetivo e as métricas de excelência não são suficientes para internalizar competência. E é excelente para validar que o sentimento atinge justamente quem tem alto nível de entrega e qualificação, segundo o artigo. Ou seja, então, um apenas bom trabalho não adianta que a síndrome de impostor vem do mesmo jeito? Parece que sim, né? Cientificamente, conforme o artigo aqui, Uhum. é o que está aparecendo. Então, Cleber, você trabalha muito com dados, né? A gente fala Eita, muito de dados, você é o cara de dados aí, né? E dados, IA. Então, dá pra gente olhar para os nossos resultados e dashboards e que prova que a gente, de certa forma, alcançou algo. Mas no nosso cérebro, a gente acaba pensando que é uma fraude. Ou seja, a nossa segurança acaba sabotando até nossas planilhas. sabota tudo na realidade. Sabota planilha, sabota gravação, sabota Word, Teams. Cara, eu não sei se tem. Eu vou viajar aqui que eu não sou especialista em nada, né? Eu tento ser especialista nas coisas do meu trabalho e na minha vida pessoal. Especialista em mim mesmo, né? Mas eu acho que tem acho que deve ter alguma relação com autocobrança, sabe? Sabe quando você faz uma coisa e fica parecendo que você não fez nada mais do que a sua obrigação? Obrigação. E aí fica com essa, eu vou falar de mim, né? Eu fico com essa sensação de incompletude, como se por mais que eu estudasse, tirasse certificação, me especializasse, conversasse, palestrasse, ficasse reconhecido por outras pessoas, isso nada fosse suficiente. Só que em algum momento de otimismo, quando olha para trás, parece, caramba, parece que aconteceu bastante coisa, mas, mano, assim, meu sentimento, minha visão, né? Fiz nada, né, cara? Só fiz o Aquele que dia que a gente trabalha, 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 no final do dia fala, gente, não fiz nada. fiz nada hoje. Só, como é? Só participei de reunião. Mas Só reunião é participei. trabalho. É, todo mundo tem esse dia, né? Só participei de reunião, não fiz nada, né? É, e Jax, Hum, deixa eu te perguntar aqui uma questão. fale, o que que você. É, esse negócio de vulnerabilidade, né, de você, enfim, eu tô até com vergonha de conversar isso aqui, porque para mim é um assunto difícil, tá? Então estou aqui assumindo minha vulnerabilidade, criando coragem dentro desse ambiente de segurança psicológica que é a internet.
Que as pessoas são super gentis, São super né? gentis, que, enfim, tô aqui nas minhas inseguranças. Mas já que você já ouviu falar no mito do herói, Claro. tipo, o mundo corporativo cobra que o gestor seja aquele super-herói, aquela pessoa que tem todas as respostas. E como é que no dia a dia a gente confessa pro time assim, cara, eu não faço a menor ideia de como é que resolve esse BO. Faço a menor ideia de como é que resolve isso. Como é que eu falo pro time isso sem perder a credibilidade e sem o impostor ficar gritando no ouvido? A gente, no último episódio, voltem aí, pessoal. No último episódio a gente falou, né, Kleber, que a gente estava mudando de times, de equipes e de assuntos. Uhum. E quando eu cheguei nesse novo time, nessa nova equipe, eu tive que deixar muito claro para essa nova equipe que eu não detinha e não detenho o conhecimento aprofundado de tudo que aquele time faz e toda o tequinês, né, daquele time. Então, eu acho que a partir daí, a partir desse momento que eu deixei claro para o time isso como gestor, eu me sinto confortável para falar, galera, olha, isso eu não tenho ideia. Mas assim, esse meu caso particular, né? Não é uma resposta padrão. É porque eu consegui ter esse papo com o time, eu consegui que o time me conhecesse, que entendesse, ó, tô vindo trabalhar com esse assunto não é a minha área técnica, o que eu não souber eu vou falar que eu não sei e vou procurar quem saiba. Então, assim, como é que é? Melhor do que ter piscina em casa é ter amigo é ter amigo com piscina em casa, né? Então, assim, eu posso não Esses saber, mas seus eu tenho que ditados conhecer são quem sabe. Eu acho que ótimos. como gestor também, em algum momento, a gente tem que usar essas conexões que a gente tem fora da gestão para ajudar-nos nesse momento. Então, a minha síndrome de impostor nesse momento não bate tão forte, porque eu já fui muito sincero que eu não tinha aquele Uhum. conhecimento assim que eu entrei no time. Então, quando eu falo pro time, olha, isso daí eu não sei, isso daí eu preciso correr atrás, ou eu preciso estudar para entender melhor, eu não me sinto com a síndrome de impostor gritando. Eu me sinto e, claro, eu tenho sorte também de ter um time que me acolhe, ter um time que entende, né? Não, que também é, digamos assim, é um privilégio aí dentro de muitas outras áreas de gestão com outros gestores que a gente. Vamos pegar um caso aqui meio bobo e esdrúxulo. Era uma seleção dentro da equipe e quem passou foi uma pessoa que não tem esse conhecimento e tinha outra que tinha esse conhecimento e não passou naquela seleção. E o gestor é justamente aquele que não tinha. Isso pode gerar um ruído, isso pode dar ruim, isso pode ser muito ruim. Mas no meu caso específico, eu tenho uma equipe que entende, que me apoia. Eu pelo menos acredito, né? Pessoal, se Não, estiverem você escutando tem, aí, você tem. pessoal, se estiverem escutando. Mas eu acredito que eu tenho essa vantagem. Mas é claro que não é todos nós que podemos ter ser confortáveis o suficiente de falar, eu não sei, e não perder essa credibilidade. Acontece muito, né? Acontece muito mesmo. Hoje eu tive que dar um monte de não sei. E tipo, pra coisa que a pessoa que tava na reunião comigo, né? Foi uma reunião só eu e outra pessoa. Ele perguntou, cara, você sabe fazer isso? Eu disse, véi, não, nunca fiz isso na minha vida. Mas assim, uma coisa que eu sei, é que eu gosto de aprender, eu consigo aprender. Tem uma Uhum. certa velocidade, pelo menos. Ó, a síndrome do impostor. Eu acho que eu tenho. Eu acho que é muito doido. A gente vai se autoanalisar e a gente sabe nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, mas ao mesmo tempo, quando a gente externaliza, a gente até dá um passinho para trás, né? É, cara, é Para o muito, interlocutor não falar assim, ah lá, tá se achando, é, né? cara, é Também tem muito, esse muito tem um doido. interlocutor ali no meio da parada, né? Sim. Mas e aí, como é que foi a recepção do pessoal quando você teve que falar, ah, não, isso daí eu vou ter que pesquisar, isso eu não sei, isso ainda não aprendi. Como é que foi? Ele me ensinou, em 3 minutos me ensinou. Ah, É pelo menos você tava. tipo, é tipo um negocinho, tem que apertar o botão no local certo. Uhum. E é uma coisa trivial no mundo da programação, mas como eu não sou programador, Aí eu baixo frente e soco, né? Então, é que por aí. quem não joga não sabe, né? Então, Exatamente.
Até pegando esse gancho, Kleber, que você falou assim, a pessoa te ensinou. Como é pra você quando você tá num time que acaba chegando alguém com uma senioridade técnica até maior do que a sua? A sua síndrome de impostor bate nesse caso? Cara, nesses últimos quase 2 anos, eu tive o privilégio de trabalhar particularmente com uma pessoa que eu sou muito fã. Assim, sempre Uhum, fui de muitos, de longa data, né? Muitos anos atrás. E quando eu cheguei, né? Essa pessoa chegou no time e eu fui conversar. Cara, enfim, falei, né, da minha admiração e que estava ali no papel, no cargo de gestor, né? Mas que naquele momento eu estava gestor e que tem momento que eu sou fã do trabalho e tem momento que eu vou precisar atuar nas coisas boas e nas coisas não tão boas, né, no que de gestão. uhum, Então, de coração aberto, eu digo que eu ainda não passei por isso. Eu não sei se é porque eu me coloco numa posição de aprendizado, porque realmente eu me considero que estou aprendendo, mas acho que ainda vai soar meio prepotente, né? Mas acho que ainda não me sinto que uhum, eu não sinto que eu passei por isso, sabe? E nem sei se vou uhum, passar. E se passar, eu acho que vai ser de boas, porque eu não tenho muita vergonha, eu acho até que eu deveria ter, de externalizar as minhas fraquezas, minhas uhum. faltas de habilidade e de pedir ajuda, sabe? Eu super entendo, pois eu já tive um pouco de contrário. Apesar de eu ter falado na sua pergunta anterior que eu sou muito tranquilo e muito seguro de falar, cara, não sei, vou correr atrás. Quando eu assumi esse novo time ou outros desafios dentro do time anterior que eu tava que de fato eu não sabia, e eu via que estava chegando alguma coisa ali que era um terreno muito nebuloso, que eu precisaria de ter um conhecimento técnico que eu não tinha. A síndrome de impostor me bateu bastante, do tipo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Uhum, Meu Deus, será que é agora que vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Como eu falei no começo, me bateu muito, porque eu sempre fico preocupado com os enfrentamentos e os embates que eu posso sofrer vindo tanto de pessoas que trabalham comigo, quanto uhum, de pessoas que precisam do serviço que meu time presta, dos produtos que meu time constrói, e que vão me interpelar por eu ser o gestor. Falar, e como é que é isso, isso, isso? E essa conexão, e essa API, como é que tá? E eu ficar, sabe, no famoso é um. Então aí me bate um pouquinho da síndrome do impostor nesse momento, sabe? Do tipo, cara, eu tenho que saber ter palavras até para dizer que eu não sei, até para dizer, não, quem cuidou desse módulo foi meu funcionário que faz isso, então eu vou precisar consultá-lo. Então eu tive que até adaptar a minha fala, o meu, uhum. a minha forma de falar e conduzir o tratamento com pessoas dentro e fora do time, justamente para a síndrome de impostor em mim ficar minimizada, para não Sim. transmitir a insegurança que eu tenho, mas ao mesmo tempo transmitir que eu estou seguro o suficiente que eu vou dar conta de resolver seja o problema que for, mesmo não sendo técnico o suficiente naquele assunto, Aham. sabe? Mas olha que doido, né? Ainda bem que você não sabe tudo, porque, cara, imagina o tanto de coisa que você ia ter que aprender com um time, né, do tamanho que você tem. Quer dizer, Pois é, você não ia dar conta, nem cognitivamente, nem emocionalmente, emocionalmente nem. principalmente. Cognitivamente eu já nem conto, mas emocionalmente. Esse era o sentimento que eu tinha. Esse era o Uhum, sentimento. Aliás, às vezes tenho, né? Mas e a questão de microgerenciamento como defesa? E aí, pra gente, né? A gente uhum. acha que. Será que muito gestor vira uma pessoa que fica microgerenciando porque morre de medo de perder o controle e ser desmascarado? Eu nem sei se essa pergunta faz sentido, mas deve ter alguém.
Eu acho que eu entendo Ah, essa pergunta que cai um pouco nisso que eu estava falando. A pessoa quer controlar tanto, então ah, só ela vai saber responder. nossa. Entendeu? Uhum. Então, assim, não, como é que faz isso? Não, tem que falar com o Ah, Jax. não, velho. Eu não quero que as pessoas dependam de mim, não. Pois é, é o mito do Vou herói, virar, né? virar hub de qualquer De pergunta. dúvida. É, você É. vai virar saque, sabe? Uhum. Então, assim, mas eu já vi muito gestor que só pode falar com ele, só ele que É. sabe. Então, E compartilhar assim, conhecimento, cara, a melhor coisa que tem, pois compartilhar é, gente. responsabilidade. Pois é, gente. Se você sabe, deixa os outros saber também. Sabe? Uhum. Sabe? Não, não, não segura. Tem uma galera que fica segurando conhecimento. Não, aquele o gestor sai de férias, o time para porque, Nossa. meu Deus, ele deixou muito bem estruturado. Por exemplo, eu tô de férias no momento, né? Aham. Então, assim, antes de sair de férias, eu deixei direcionamento principalmente para os sêniors do time, Aham. né? Falei, ó, isso aqui tem que rolar, isso aqui tem que rolar, isso aqui tem que rolar, né? Qualquer dúvida, me avisa. Graças a Deus não teve nada por enquanto, mas assim, eu tenho que liberar, eu tenho que, eu ia falar desovar, eu tenho desovar problema, vamos lá, desovar problema. Para as pessoas que eu acredito que têm competência para fazer. Sim. Senão eu vou ficar sendo detentor de todo, além de ser gestor, ainda vou ser o gestor de todas as demandas. Tudo bem, encaminhe as demandas, falei, ó, fulano é melhor parear fulano com fulano, ciclano com ciclano, mas vocês veem aí o que que vocês acham melhor, porque eu confio nos meus sêniors. E essa Nos visão meus médicos holística. também, mas como a gente tem a senioridade ali no time, Aham. então você acaba exigindo um pouco mais deles até para ter uma liderança indireta, né? Porque os seus sêniors são seus futuros Futuros gestores, né? gestores, e trabalhar essa sucessão é muito importante, não só, não é a sucessão do Jacques, é a sucessão da liderança do nosso ambiente de trabalho, que esse é o Uhum. papel também, né, de um gestor, além de gerar resultado juntamente com o time, né? Essa, essa parte de trabalhar junto com pessoas para você transformar e ser transformado ao mesmo tempo é que é muito fantástico, né? E Kleber, você já, na sua experiência, você já conseguiu identificar quando um funcionário seu tá com síndrome de impostor? A risadinha do Kleber. É risada de nervoso. Não, é muito difícil. Eu tô te perguntando, mas eu também, e eu Aham, tô me eu sei. analisando aqui pra ver, sabe? Eu consegui identificar em alguns, sabe? Uhum, Tem uma pessoa que fez coisas fantásticas que nunca na história do local de trabalho aquilo tinha sido feito e a pessoa fez com poucos meses de função. Então, uhum. cara, isso foi fantástico, mas eu acho que até hoje essa pessoa não reconhece que fez um trabalho fantástico. Eu tive um funcionário que eu fui fazer um one-on-one, né? Um feedback, one-on-one. Não, fui fazer um one-on-one nesse caso. E conforme eu fui elogiando o trabalho, o trabalho dessa pessoa, ela e vamos supor, deixa eu dar o exemplo. Eu fiz Aham. 5 elogios e uma crítica. Uhum. Ela já teve muito mais a crítica do que os elogios, sabe? E assim, a crítica era uma coisa muito simples, do tipo, você tem feito muito mais curso e não tem feito algum outro. E algumas histórias acabam Uhum. ficando, perdendo o tempo de completude porque você está ali focado em curso. Não é uma crítica, é um feedback, beleza. Aí a pessoa. E assim, a sua entrega foi incrível, atingiu tantas pessoas, entregou valor, parará, parará, parará. E a pessoa é realmente, mas eu preciso fazer curso que eu tenho que aprender mais, que não sei o que. E eu, cara. Aí eu fui identificando que existe ali uma possível síndrome de impostor, porque Entendi. ele 90% do que ele assimilou foi o 10% de uma crítica. Nossa. Sabe? Então, Aham. assim, eu acredito que existe ali uma síndrome de impostor, mas eu também acho que é muito difícil rastrear,
dentro do funcionário. Ah, se não for num bate-papo, como a gente está tendo aqui, vamos falar de síndrome de impostor? Inclusive, eu acho que é um bom tema para falar com o time, sabia? Que massa. Fazer, Ó, chamar uma reunião insights. para falar de síndrome de impostor, sabe? Eu E achei não é pra, massa. não é, eu acho que é até um bom tema, acho que eu nunca Aham, é tinha bom. É, pensado nisso. é Porque que a nem a gente gente. tá falando das nossas, né? Então por que É, não chamar nosso time para falar das deles, né? De uma forma indica o como a gente tá episódio, tô falando. brincando, tô brincando. Vamos chamar isso um episódio terapia. Não, não, longe disso. Né, a gente ia falar de outro assunto e resolveu falar disso aqui. Cara, vou dar uma indicação aqui, negócio Hum, de síndrome do impostor, que tem uma escritora, palestrante, enfim, não sei, né, da carreira dela toda, né, mas tem um livro de uma autora chamada Brené Brown. Tem até um documentário dela na Netflix, se eu não me engano. E ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Eu não cheguei a ler o livro todo, né? Confesso aqui. Mas eu conheço pessoas que se beneficiaram do que essa autora escreveu. Eu ainda não me beneficiei porque eu não li todo. Mas eu acho interessante o título do livro, mas eu ainda não li todo, tá? Porque eu fico mais conectado com o outro que eu vou falar aqui, né? Que é sobre o conceito da antifragilidade, né? Coisas que esse conceito podem de ter atividade é muito ganho maravilhoso. com a desordem do Nassim Nicholas Taleb, que ele pode explicar por que sistemas e carreiras que tentam eliminar qualquer tipo de estresse ou volatilidade acabam se tornando extremamente frágeis ao longo do tempo, né? Profissionais que se expõem ao desconforto de aprender o novo se tornam antifrágeis, né? Então eu vou mais tento ir nessa linha de pensamento. Eu também tô. Então, já pra gente. Até. Você já deu dicas, então, já pra gente ir encaminhando pro final desse É, episódio, me dá uma dica, né? eu queria fazer uma É... pergunta antes, Thiago, eu vou te interromper. Ah, não, então faça. Faça, faça Isso bem. nunca aconteceu, Nunca, imagina. jamais. Mas aqui tem uma aqui que a gente propôs para a pauta, né? Que se a gente pudesse voltar no tempo para o primeiro dia de gestor, ixi, eu lembro desse primeiro dia, quando a síndrome de impostor estava no pico, né? O que conselho a gente daria para a gente mesmo, sem zero glamour, sem zero, aliás, mandando a real, né? Sem papo de guru, mandando aquela real para você mesmo. O Kleber, eu lembro como eu virei gestor do time que eu trabalhava. Eita. A síndrome de impostor veio, no meu caso, né? Porque eu tinha muitos colegas que eu sabia que eram tão bons quanto e até melhores do que eu tecnicamente, enfim. Isso daí não. Então, o que eu falaria pro Jaques ali, sabe? É, cara, vai com calma, respira, respira, respira e começa a entender as pessoas uma a uma. Sabe? Foi o que me ajudou muito. Hoje, pensando, eu fiz isso de forma não instintiva, mas eu fiz isso de forma. Era o que tinha para hoje para fazer. Mas se eu pudesse dar esse conselho para mim, acho que eu tinha. Acho que eu tinha ido um pouco melhor e eu tinha diminuído esse tempo de aproximação e o Uhum, tempo e tinha tido uma síndrome de impostor e tinha tido síndrome de impostor por um tempo menor também, entendi. sabe? E você, o que você daria de dica pro Kleber? Cara, eu sou uma pessoa, e isso eu realmente sou, que tento suprir minhas fragilidades com conhecimento técnico, o que é uma furada. Hum, O que é uma furada. Então, para o papel de gestor, né, eu diria algo parecido com você, né? Pega uhum, leve. Primeiro, pega leve com relação ao rolê técnico. Cara, eu sou de uma geração que cresceu na TV e eu assistia
eu assistia O Aprendiz, e aí eu via aquela galera. É, essa. O do E Justus ou do outro lá. tem coisas que a gente tem vergonha, né? Essa é a Não minha. é, meu amigo? Não é? Não é? Nosso E aí passado eu. escondendo. Então eu acho que eu tenho ou tinha uma mentalidade de, cara, eu preciso entregar, os primeiros 90 dias são Uhum. cruciais, eu preciso gerar resultado, meu Deus, a pessoa confiou em mim Dá o recibo, né, e amigo? eu preciso me pagar. Então eu diria para mim mesmo que isso precisa, mas não precisa na dose que eu coloquei para mim naquele momento. Eu Pode deveria ser em buscar 180, não 90, né, Kleber? é, buscar entender o cenário, buscar entender as pessoas, né, os pares, entender onde eu estava pisando, entender o contexto antes de tentar entregar o que precisava ser entregue e por algumas vezes, né, sem medir o impacto do que precisava ser feito, assim. Mas eu não passei por cima de ninguém, não, pelo amor de Deus, mas é que Não. não é sobre isso. Aí voltando no nosso abre para o nosso fecha. No nosso abre, eu falei ali, né? Ferrou, hoje vão descobrir que eu não sei o que eu estou fazendo quando você está entrando numa reunião presencial ou no Teams, né? E Uhum. como, agora uma dica, Kleber, o que você internaliza antes de uma reunião como essa para você não pensar, ferrou, agora eles vão descobrir o que eu estou fazendo, que eu não sei nada. Cara, na boa, hoje eu mando a real. Eu não tenho por que Uhum, esconder nada, e não é que eu escondia, mas eu acho que quanto mais transparente a gente for, eu acho que mais tranquilidade e leveza leva para o ambiente. Eu acho que o uhum, malefício está em querer posar de bonzão, de bonitão, de pessoa que sabe mais ali na sala, cara. Nunca seja a pessoa que sabe mais na sala, né? Seja quem você exato. é e assuma suas fragilidades. Exato, é o famoso Hoje, vai com medo mesmo, né? hoje eu tive uma reunião que era um fechamento de um conjunto de reuniões que teve semana passada. E, cara, assim, o gestor lá agradeceu pela entrega, né? Disse que o time desempenhou bastante. Eu fazia parte desse time, desse grupo de trabalho. Uhum. E eu levantei a mão e disse, cara, o mérito é da galera que sempre esteve com você. Eu participei pontualmente, infelizmente não pude estar nas reuniões. Cara, então, assim, os parabéns aí. Eu falei da minha fragilidade, que eu não consegui estar nos momentos chaves, Uhum. por outras questões. Mas eu acho que é isso, é assumir a real, sabe? Uhum. Tá Entender o sendo muito cenário que você difícil está se gravar esse inserindo. episódio, viu, Jacos? Hã? Tá sendo Foi? muito difícil gravar esse episódio. Eu tô achando bom, sabe por quê? Porque a gente É, tá externando coisa que a gente só fica na cabeça, sabe? Com esse trem é, de síndrome de impostor. Porque eu fiquei pensando assim, o que que eu daria de dica, né? aham, É isso, né? Você lê um ambiente, você entender as pessoas que estão na reunião também ajuda. Se você uhum, conhecer ainda é melhor, porque você sabe como, até a forma de tratar. Se for uma reunião que você não conhece ninguém, sempre chegue, como você falou, na humilde, na mais, a mais verdadeiramente possível. aham, Claro, eu e você, eu entendo que a gente está num ambiente muito favorável a ter é esse tipo de verdade. comportamento. Acredito que nem todo mundo, nem todos os nossos ouvintes têm esse ambiente Uhum, propício. Mas, de qualquer forma, chegar com a humildade, com sempre uma escuta muito atenta, né? Tem algo que o meu gestor, seu gestor, nosso gestor, ele sempre, ele sempre pegou no nosso pé, que é essa escutativa, uhum, né? Então, assim, quando uma pessoa vê que você está vendo, toscamente falando, né? Vamos falar as reuniões por câmera, né? Principalmente. aham, Vê que você está vendo, vê que você está prestando atenção, de repente o que você pergunta para ela, que talvez seja uma pergunta que a sua síndrome de impostor ia dizer, cara, você vai dar uma rata e ele vai saber que você não sabe nada. O cara vai te responder com muito mais.
simpatia, com muito mais vontade de estar junto. Então, assim, tem essa tática também de conhecer o seu ambiente, conhecer onde você está, né, Verdade, Kleber? verdade, verdade. Essa é a realidade depois do expediente, né? A gente manda a real e o tom e buzina ali fora, acho que tá Por alto, que né? não, né? Por que não? Essa é a fragilidade do ambiente que eu tô gravando, porque afinal, né, temos, né, Jax? Temos, Kleber. Então, galera, não Temos. esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. Manda Comenta, esse gente, a gente episódio aí pra gosta de galera da comentário. Síndrome de Impostor, que já conversou com vocês, pros seus gestores, pros seus colegas de trabalho, porque eu acho que é um assunto que vale a pena conversar mais. Eu acho que a gente conversa pouco sobre Síndrome de Impostor, Também né, acho, Raquel? viu, Jax? Acho que a gente volta com esse episódio com novidades, novos assuntos, novos cases. Gente, obrigado. Valeu, Obrigado. Jax. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.